Bom dia, povo de Deus. Que alegria que vocês estão aqui hoje, na Canção Nova, no Rincão do Meu Senhor, nesta quinta-feira de adoração. E é com muita alegria que eu estou aqui também hoje para trazer a palavra de Deus para nós que estamos aqui, mas também para todo o povo de Deus que se encontra em suas casas e participam também desta quinta-feira de adoração através de todo o sistema Canção Nova de comunicação. E hoje, nesta manhã de quinta-feira, o Senhor tem para nós um tema geral dessa quinta-feira de adoração. Chamados por Deus a uma vida nova. Esse, meus irmãos, é o tema geral da nossa quinta-feira de hoje, de adoração. Chamados por Deus a uma vida nova. Mas o tema desta pregação, desta primeira pregação, e levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfata, que quer dizer, abre-te. Então, nós iremos, neste primeiro momento da manhã, voltar para este tema, e levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfata, que quer dizer, abre-te. E vivendo este tema, que é esse primeiro tema aqui da manhã, nós iremos também entender por que deste tema geral, chamados a uma vida nova. Então, nós vamos entender juntos, já pegando agora a palavra de Deus. Se você trouxe, pegue em Marcos, capítulo 7, versículo do 31 ao 37. Marcos 7, do 31 ao 37. E o tema aqui na palavra é cura de um surdo gago. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera. Quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, ele tem feito tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Irmãos, quando eu fui ler essa palavra, que eu já li tantas vezes, mas lendo ela novamente, o Senhor foi me falando de uma forma diferente nessa palavra. Foi me trazendo novidades, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é nova e sempre se atualiza para nós. E quando eu fui lendo aqui, eu percebi que Jesus ele já vinha de uma viagem. Eu não vou ler aqui os versículos anteriores, mas aqui Jesus ele já vinha de uma viagem. E aqui, como nós podemos perceber, neste momento do versículo 31, ele está passando por uma região de Decápolis. E o que quer dizer Decápolis? Eu fui estudar um pouco sobre a palavra, e Decápolis quer dizer que nessa região situava 10 cidades. Por isso, Decapolis, porque Deca quer dizer 10 e polis, cidades. Então, nessa região onde Jesus estava passando, situava ali nela 10 cidades. Só que essas 10 cidades povoavam pessoas pagãs. Pessoas pagãs. Aí eu também fui pesquisar o significado da palavra pagã. E vem dizendo assim, alguém
que adora falsos deuses, que não é cristão. E lá, quando eu pesquisei, tem várias outras coisas, mas tudo que diz sobre isso, que não adora o Deus verdadeiro, que adora falsos deuses, que tem várias religiões, mas que não é cristão. Ou seja, aquelas pessoas as quais estavam ali nessa região de Decápolis, elas eram pessoas pagãs, e elas tinham tudo como deuses, tudo como senhores, menos o Senhor, o Messias, o Salvador, que era Jesus que estava passando ali. E então, certamente, como eles eram pagãs, foram eles, essas pessoas pagãs, que levaram esse surdo e também que tinha dificuldade de falar até Jesus. Podemos pegar aqui, ó. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Então, assim, aqui a palavra não vem dizendo quem foi que trouxe este homem até Jesus, mas como ali era uma região de pagãs, certamente foram essas pessoas que estavam ali na hora que ouviram falar de Jesus. Porque a fama de Jesus chegou primeiro do que ele naquela região. A fama de Jesus chegou primeiro do que ele, para a fama dele chegar primeiro do que ele, precisou que o que acontecesse? Que antes disso, alguém falasse dele. Porque para a fama de alguém chegar, a fala precisa entrar pelos meus ouvidos para eu ouvir dizer daquele alguém. E, no caso aqui, esse alguém era Jesus. E como aquele povo estava ali, vendo Jesus passar, eles sabiam que Jesus ele operava milagres. Eles sabiam que Jesus ele curava. Eles sabiam que ele era o Messias, por mais que eles não professavam essa fé, mas chegaram primeiro, antes de Jesus, como eu falei e repito, a fama de Jesus. E por isso que eles ali levaram este moço que era surdo e falava com dificuldade até Jesus e pediram que curasse. E aqui nós podemos perceber também que Jesus levou este homem a sós. Olha como aqui, eu quero que vocês percebam que, para mostrar que Jesus queria estar, só ele e aquele homem, a palavra Marcos, ele menciona 2 vezes isso, ele deixa muito claro, levando a sós, para longe da multidão. A sós, ele queria estar a sós com aquele homem, mas ele queria ficar longe da multidão, longe, não somente só, mas longe da multidão. E colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. E neste momento, os ouvidos daquele homem, tudo que tampava, que fazia com que ele fosse surdo, cessou. Caiu por terra ali neste momento. E tudo também que fazia com que ele tivesse dificuldade também na fala, cessou. Então, a palavra continua aqui, que Jesus os proibiu de contar o que acontecera. Mas quanto mais ele proibia, tanto mais eles proclamavam. Eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês. Quanto mais eles proibiam, mais eles proclamavam os feitos do Senhor. E eles disseram assim, maravilha fez o Senhor. Ele tem feito tudo bom. Quando vocês escutam, ele tem feito tudo bom, o que vocês lembram? Porque quando eu li essa palavra, veio também essa novidade de lembrar lá do Gênesis, quando Jesus, na sua criação, ele criou ali o céu, a terra, tudo que na terra povoa, tudo que está no céu. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele falou, tudo
é muito bom. Tudo isso é muito bom. E são poucas as vezes na Bíblia que menciona isso, esta frase, muito bom. E para dizer o que para vocês, meus irmãos? Que naquele momento que Deus criou ali, depois de o que Jesus fez ali, foi a criação de um homem novo. Porque aquele homem se tornava ali naquela hora um homem novo, não somente porque ele estava a partir daquele momento ouvindo e a partir daquele momento falando, mas ele se tornava um homem novo porque ele ouviu a voz do Senhor. Porque ele ouviu a voz do Senhor. E por isso que ele se tornou a partir daquele momento um homem novo. E muitas vezes, meus irmãos, nós que nem somos pagãs, nós que dizemos acreditar em Jesus, nós que temos vias confiáveis, seguras, que proclamam o Senhor, que levam a fama do Senhor, que faz com que Jesus seja conhecido. Muitas das vezes o que acontece é que nós não cai no nosso coração da mesma forma, como caiu no coração dessas pessoas que eram pagãs. Olha o que diz no final do Evangelho. Eles, por mais que Jesus os proibia de proclamar o que estava acontecendo ali, eles saíram proclamando e dizendo que tudo o que ele faz é bom, que tudo o que ele fez é bom. E muitas vezes nós temos vias seguras de pessoas que proclamam para nós a fama do Messias, mas nós não deixamos nos tornar pessoas novas. Mas nós não nos deixamos tornar pessoas transformadas, renovadas, porque falta nos nossos ouvidos tirar tudo aquilo que nos impede de ouvir a palavra do Senhor. E todas as vezes que eu leio uma palavra, eu lembro, assim, que muitas vezes nós temos, como eu posso falar? Nós caímos no erro de achar que é aquela palavra, que é aqueles feitos do Senhor, que tudo aquilo que está no Evangelho é algo de 2000 anos atrás ou mais, mas que não se pode atualizar nas nossas vidas. Mas quando eu li essa palavra, eu fui proclamando para mim mesma, em primeiro lugar, que o Senhor pudesse tirar tudo aquilo que me impedisse de ouvir a voz dEle mais claramente. Porque, meus irmãos, naquele dia, há mais de 2000 anos atrás, foi aquele homem que estava surdo fisicamente, que foi curado, que teve ali um encontro com o Senhor. Mas hoje, nos dias de hoje, eu não sei você, mas eu falo no modo geral da nossa sociedade, temos pessoas surdas para aquilo que se refere à palavra do Senhor, para aquilo que se refere à boa nova do Senhor. Estamos vivendo numa sociedade surda. E por ser surda e não se deixar ouvir aquilo que a palavra do Senhor também não proclama, a boa nova do Senhor. Mas você pode me falar, Andréia, eu não sou esta pessoa. Mas eu quero dizer para você, eu já fui esta pessoa. E corro o risco de ser de novo essa pessoa todas as vezes que eu deixo tudo aquilo que é as mentiras deste mundo tampar os meus ouvidos. Porque, meus irmãos, imagine, um cesto de lixo. Ele tem um limite ali que cabe lixo, né? Chega um ponto que não cabe mais nada. A gente vai jogando lixo, mas chega um ponto que não cabe mais nada. Agora, traz esse pensamento para nós. Quantas são as vezes que nós deixamos entrar pelos nossos ouvidos palavras mentirosas, notícias falsas, ouvimos músicas que não dizem de alguém que é cristão. Assistimos coisas que não diz de alguém que é cristão. E tudo isso vai entrando pelos nossos ouvidos e vai enchendo, assim como esse lixeiro, vai enchendo. E por mais que
quando Ele enche, por mais que a gente quer colocar mais coisas, não tem como, meus irmãos, porque nós vamos ficando cheios de tudo isso que é lixo, e que nos impede de ouvir a voz de Deus. E por isso que eu falo que eu já fui essa pessoa surda. Por mais que pessoas falavam do Senhor, por mais que eu ia de vez em quando na igreja, por mais que muitas pessoas proclamavam a boa nova do Senhor, eu não era capaz de deixar que essas palavras caíssem nos meus ouvidos, porque outras coisas já tinham preenchido. Entende? E chegou um ponto dos meus ouvidos estarem tampados, e mais nada ser capaz de entrar, porque eu já estava preenchido com tudo aquilo que é do mundo, com todas as pessoas que eu já convivi, que falavam palavras maldizidas, malditas, e que ia me enchendo e me enchendo. E é isso que está acontecendo hoje, na nossa sociedade atual. E que eu quero falar para vocês hoje, meus irmãos, que o Éfata do Senhor, ele não ficou lá no passado, que o Abra-te do Senhor, ele não ficou para aquele homem que era surdo fisicamente, mas o Éfata do Senhor é para mim, para você nesse dia de hoje. É para você que está em casa nos acompanhando. Abra-te, Éfata. Abramos os nossos ouvidos para o Senhor, meus irmãos. E esta palavra, quando nós dizemos de milagres, do surdo que é curado, do mudo que é curado, nós podemos ver que foi uma promessa de Deus. Existiu antes deste evangelho um livro lá do Antigo Testamento que prometia que isso ia acontecer um dia. E se você quiser, pode pegar comigo, lá em Isaías 35, do 5 ao 6. Isaías 35, do 5 ao 6. E vem dizendo assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Olha, Isaías, ele faz aqui, através do livro dele, uma promessa. Sabe, promessa, quando o padre Jonas falava assim, olha, na Bíblia nós podemos encontrar várias coisas, inclusive promessas, princípio eterno, ordem, como foi essa do Senhor para este homem, Éfata, abre-te, foi uma ordem do Senhor. Mas aqui nós podemos perceber que o que aconteceu em Marcos, capítulo 7, foi prometido em Isaías, no Antigo Testamento. Então, se abrirão os olhos do cego, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. O Senhor, nesse dia de hoje, meus irmãos, Ele quer desobstruir tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz dEle. Em 2014, ou melhor, antes disso, eu vivi uma vida totalmente sem sentido, porque eu ainda não ouvia a voz do Senhor. Eu tinha um quadro de ansiedade, mas não percebia. Eu tinha dentro de mim um desejo de não estar mais aqui, porque eu não via sentido aqui. Eu fazia tudo, eu estudava, eu estava com os meus, com a minha família. Eu sou natural da Bahia. Eu estava ali com os meus. Mas a minha vida meio que não tinha sentido. Eu acordava, só que eu não via sentido em acordar. Eu não via sentido em permanecer viva. E dentro de mim, de forma inconsciente, no começo, havia no meu coração um desejo de morte, inconscientemente. Porque eu não tinha essa vitalidade. Só que em 2014, através de um convite de uma amiga minha, que na época não era amiga ainda, Maria Iraide, lá da Bahia também, ela me convidou a participar de um seminário de vida no Espírito Santo.
E eu participei, naquela época ainda eram 9 semanas, aquela época assim, né, gente, não é tão longe. Mas em 2014, ainda eram 9 semanas de seminário de vida. Só que quando ela me chamou, como eu estava surda para aquilo que vinha de Deus, eu não queria ir para aquele seminário de vida. Eu coloquei vários empecilhos. Mas para acompanhar as minhas primas, as minhas amigas que iam, eu fui. Eu fui porque outras pessoas iam e eu queria ver o que acontecia ali naquele lugar. E resumindo para vocês, no último dia do seminário de vida, o Senhor tirou tudo aquilo que me impedia de ouvir a voz dEle. E a partir daquele dia eu me transformei, assim como este homem, de Marcos 7:31, eu me transformei em uma mulher nova. Porque todo aquele lixo que eu deixei que entrasse no meu coração pelos meus ouvidos, eles caíram por terra. Eles foram purificados e transformados em Deus, em palavras de Deus, em Jesus. E a partir daquele dia, meus irmãos, havia no meu coração um desejo por Deus, havia no meu coração um desejo de acertar, e principalmente havia no meu coração um desejo de viver, de vida, de vida. E então, começou ali também uma inquietação, porque eu ia para o grupo de oração, eu ia para a Santa Missa, eu ia para a celebração, mas o meu coração, ele queria muito mais. E eu não sabia aí o que fazer com tudo isso que o meu coração desejava, porque eu ainda estava aprendendo a ouvir a voz do Senhor, porque é um processo. E quando eu vim, pela primeira vez na Canção Nova, eu lembro como hoje, no último PHN antes da pandemia, eu vim na Canção Nova pela primeira vez e comecei a olhar para a Canção Nova e ver o que todo mundo fala. Este lugar é um pedaço do céu. Eu quero viver isso que o povo vive aqui. E eu fui comprar água. Enquanto eu estava na fila da água, o Senhor que se utilizava do moço que vendia água, que era da Canção Nova, nem sei quem ele é, não lembro mais muito assim do rosto dele, eu sei que ele era discípulo da Canção Nova. E uma moça que estava atrás de mim, utilizada também pelo Senhor. Por isso que a gente tem que ter essa escuta atenta para aquilo que é de Deus para nós. Porque Deus também, Ele fala, meus irmãos, através das pessoas. E aquela moça, ela ia perguntando àquele rapaz como que fazia para viver o que ele estava vivendo ali. Porque ela já tentou caminho vocacional e ela estava esperando um retorno, mas essa espera para ela estava sendo inquieta, porque ela estava querendo viver aquilo que aquele moço já vivia. E eu fui ouvindo aquela conversa que foi rápida, mas que para mim ali, como foi algo novo para mim, que eu não sabia que tinha como ser da Canção Nova, eu fui prestando atenção ali na conversa deles. Aí vinha na minha mente uma interrogação, nossa, tem como ser da Canção Nova? E vinha essas interrogações. Até que a moça saiu, comprou a água dela, eu era próxima da fila, comprei também a minha água. E quando eu fui voltar ali para o centro de evangelização, eu encontrei no chão, antes de entrar ali no centro, um panfleto. Naquela época, a campanha vocacional era do Padre Jonas, com as mãozinhas assim, dizendo, e se você for Canção Nova? Eu falei, nossa, é verdade. Tem como ser Canção Nova. E aquilo ali foi preenchendo o meu coração, preenchendo de tal forma que eu comecei a ficar inquieta, ao ponto de fazer uma oração. Deus, se isso for do Senhor para mim, me dê a graça de viver depois, porque agora eu preciso viver um encontro PHN, porque era a minha primeira vez na Canção Nova. E pronto, eu coloquei, era até essa Bíblia aqui ainda, coloquei o panfleto do Padre Jonas dentro da minha Bíblia, e foi por providência nessa altura, de julho para agosto, e fui para a minha diocese. Como eu falei, eu sou de Bom Jesus da Lapa, e lá em Bom Jesus da Lapa tem-se algo muito forte de levar Jesus para o povo na época da Romaria. Ontem foi 6 de agosto, né? E nós vivemos lá, eles viveram, né? Eu vivi daqui com o coração apertado, a Romaria do Bom Jesus. E lá a gente leva o Jesus na Romaria para o povo, uma semana de missão.
Jesus na Romaria. Gente, eu lembro que eu adoeci nessa missão, de tanto que eu caminhei, que eu levei, que eu preguei Jesus no tuatu, sabe? Mas quando eu voltei para casa, eu voltei com febre, com dor de garganta, com tudo. Mas, principalmente, com o desejo de viver aquilo para sempre. Então, o Senhor me recordou da oração que eu fiz. Senhor, se for de Deus, isso para mim, que eu me lembre depois. E na hora eu lembrei, meus irmãos. E eu estava na capela, nesse dia que eu lembrei, rezando, fazendo o meu momento de adoração. E eu falei, eu vou rezar com isso. Porque eu quero viver o que eu vivi em Bom Jesus da Lapa para sempre, sem precisar voltar para casa, para a minha vida comum. Eu quero viver isso para sempre. Então, eu rezei com a palavra de Deus, com Deus palavra que fala aos nossos corações. E o Senhor me deu a palavra lá em Provérbios. E o mais assim, interessante, que quando o Senhor me deu essa palavra em Provérbios, que eu fui abrir, o que estava no capítulo que o Senhor tinha me dado, o panfletinho do Padre Jonas que eu tinha guardado na minha Bíblia, e meu coração começou a pular dentro de mim. E eu tirei ali e fui ler o que estava na palavra. Eu vou ler para vocês agora. Provérbios 15, 23. E quando eu ia pedindo ao Senhor essa resposta, Senhor, o que eu faço com isso? Eu não sei nem o que fazer. A Canção Nova é tão longe, eu não sabia que na Canção Nova tem realidades de frente de missão. Muitos dos estados têm a Canção Nova, inclusive na Bahia, mas eu não sabia. Aí eu fui rezar, né, e o Senhor me deu esta palavra, eu vou ler para vocês. Por falta de reflexão, os projetos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. A alegria de um homem está na resposta de sua boca. Que bom é uma resposta oportuna. Gente, quando eu li essas palavras, parece que as palavras da minha Bíblia soltaram-se, começaram a dançar, porque tudo se tornou colorido para mim quando eu ouvi essa resposta de Deus. Eu falei, Deus, eu não posso esperar mais, eu preciso ver como eu faço para enviar este e-mail e falar aquilo que está no meu coração. Resumindo, eu enviei um e-mail, e aí eu sempre falo que o Gmail, para mim, também criou cor. Eu olhava para o Gmail de uma forma diferente. Por quê? Porque eu esperava uma resposta de Deus através dele, para a minha vocação. Então, com 8 dias, eu recebi a resposta. Depois de bem pouco tempo, eu fui para a Canção Nova em Conquista. Inclusive, a Edição e o Leandro, que estavam cantando aqui agora, moravam lá na época, na missão. E eu fiz uma primeira entrevista e depois, logo no próximo ano, em fevereiro, eu comecei o meu caminho vocacional na Canção Nova e aqui estou. E por que eu conto para vocês isso, meus irmãos? Para falar da importância de tirar tudo que nos impede de ouvir a voz de Deus, para então nos tornarmos pessoas que escutam o Senhor falar. Porque Deus, ele pode se utilizar de alguém que vende água. Ele não falou em nenhum momento, Jesus é bom, eu sou na Canção Nova, eu sou feliz, mas ele mostrava isso através do semblante dele, através do tratamento dele com as pessoas, e ali para mim foi voz do Senhor naquela hora. E eu pergunto a você neste momento, o que é que tem impedido você de ouvir a voz do Senhor a respeito da sua vida? A respeito daquilo que o Senhor talvez, tem muito tempo, talvez a sua vida toda tem te chamado e você não tem escutado, porque tem deixado que outras coisas correspondem ao lugar do Senhor e tampem os seus ouvidos. Por isso que nesse dia de hoje, 7 de agosto de 2025, nós somos chamados a olhar para o nosso interior e ver tudo aquilo que é lixo, que não presta mais, que está dentro de nós, que precisa ser tirado, para então ouvir a voz do Senhor com inteireza. Porque a mim, Ele me chamou a ser da Canção Nova, a viver essa vocação aqui.
Mas a outras pessoas, Ele chama ao matrimônio, a viver a santidade no seu matrimônio. Nós estamos, meus irmãos, no mês vocacional. Nós estamos vivendo nesta quinta-feira de adoração, chamados a viver uma vida nova. E eu pergunto a você, será se essa vida nova, na sua vida, não será a partir da sua correspondência de Deus? Será se a vida nova chegar na sua vida, será se não vai ser através de você tirar tudo aquilo que impede de ouvir a voz de Deus, para viver bem a sua vocação? Porque eu falo para vocês, meus irmãos, como eu falei no início do meu testemunho, eu era uma pessoa infeliz. Sabe quando a pessoa ri, mas dentro do coração está chorando? Era eu. E esses dias uma vocacionada perguntou assim para mim, Andréia, o que mudou na sua vida desde que você assumiu a sua vocação? Eu falei, Ju, depois que eu tive meu encontro pessoal com Deus, eu era feliz. Mas hoje eu sou feliz com um gosto diferente. Porque a minha felicidade hoje ela tem um sentido, meus irmãos, diferente. Porque eu vivo a minha vocação que o Senhor escolheu para mim. E Padre Jonas, ele sempre dizia, é feliz quem vive a sua vocação. E não que quem não vive a sua vocação vai ser uma pessoa infeliz. Não, não é isso, porque o Senhor não é este Deus. O Senhor, Ele quer dizer que quem escolhe a sua vocação, ouvindo a voz, o chamado do Senhor, é feliz, mas com felicidade, com sentido. Eu sei para que eu vivo. Hoje, eu sei para que eu vivo. Eu sei da minha missão. Hoje eu sei que por providência o Senhor nos colocou na missão de Lorena para viver os finais de semana aqui vendendo água. Eu sei que nos finais de semana o meu campo de missão é vender água, mas não é vender simplesmente uma água Canção Nova, mas é levar a Canção Nova, é levar o Senhor, é levar esse Messias para as pessoas que talvez venham aqui na Canção Nova e que ainda não ouviram a voz dEle. Eu fui chamada à Canção Nova, numa fila de água, e hoje o Senhor me dá a missão, nos fins de semana, para vender água e levar a boa nova do Senhor. E você? Qual a sua missão? E você, o que o Senhor tem te falado, que talvez tenha passado? Santo Agostinho vai dizer, eu tenho medo da graça que chega até mim e passa. Irmãos, não deixem que a graça do Senhor chegue até você e passa. Não deixem. E vamos neste momento pedir que essas palavras caiam no nosso coração. Pedir que o próprio Senhor possa ir desobstruindo tudo aquilo que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. E eu já convido você, meus irmãos, a colocar a mão no seu coração. E que se de tudo que eu falei aqui, se ficar no seu coração o desejo de tirar tudo que te impede de ouvir a voz de Deus, já está bom, meus irmãos, porque se nós ouvimos, escutamos a voz do Senhor, nós estamos dando o primeiro passo para viver a vontade dEle em nossas vidas. Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem nos falado o tempo todo, através do simples, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é meio caminho andado para viver a voz dEle, porque a outra parte do caminho é o nosso sim. É a nossa liberdade de fazer aquilo que o Senhor nos chama. E hoje, o Senhor nos chama a viver uma vida nova. Qual é a sua via para viver esta vida nova?
Qual é a via que o Senhor escolheu para você desde toda a eternidade, para viver esta vida nova? Porque, meus irmãos, não adianta de nada nós falarmos que viemos na Canção Nova, quinta de adoração, acampamentos, vamos na nossa paróquia, vamos no nosso grupo de oração, ouvimos o Senhor falar através das pessoas, dos pregadores, dos cantores, mas nada muda na nossa vida, de nada vale, meus irmãos, tempo perdido, tempo perdido. Porque eu preciso dar a outra parte. Eu preciso trilhar, a outra parte do caminho, que é ir em direção a esse Senhor. E digo mais, proclamar este Senhor que um dia eu encontrei por primeiro. Porque, meus irmãos, as pessoas do mundo, eles merecem conhecer o mesmo Deus que você conheceu um dia. As pessoas da sua casa merecem conhecer o mesmo Deus que você conheceu um dia. O que você tem feito com a sua voz. Palavras de bênção, palavras benditas ou palavras malditas na sua casa, através daquilo que entra pelos seus ouvidos. Repito, para cantarmos, de nada vale escutarmos, falarmos que nós estamos atentos à voz de Deus e não trilhar o resto do caminho, que é ir em direção a esse Deus e proclamar, dizendo assim como eles disseram, pagãos, esse Jesus tem feito tudo muito bom. Eles passaram de pagãos para proclamadores da boa nova do Senhor. E o que você tem feito com a boa nova do Senhor? Vamos ouvir esta canção e rezar com isso, pedindo a Deus que nos tire daquilo que são os nossos confortos e que nos dê a graça de nos abrir à vida nova que Ele tem para nós. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, Senhor, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, vai dizendo isso. Sem ti nada posso fazer. Onde posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Fique de pé, vocês que estão aqui, vai cantando isso. Os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim? Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Mais uma vez, os meus passos. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, Senhor? Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Coloca a mão sobre os seus ouvidos. Vai permitindo agora que o Espírito Santo nesta hora vá abrindo os seus ouvidos. Que o Espírito Santo nesta hora faça uma limpeza nos nossos ouvidos. Quais foram os lixos, os entulhos que foram entrando pelos nossos ouvidos no decorrer da nossa vida? Porque nesta hora o Senhor quer nos libertar através da nossa audição. O Senhor também quer dizer para mim e para você, Éfeta. Éfeta, o Senhor quer nos dizer isso nesta manhã. Então, com as mãos sobre os seus ouvidos, vá orando no Espírito.
Vai deixando que o Espírito Santo nesta hora, meu irmão, abra os seus ouvidos para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja como a Andréia, que foi discernindo a vocação dela. Porque assim como a Andréia, assim como na minha vida, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Mas os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir a voz de Deus. E é esse movimento, Senhor, que eu quero clamar nesta hora. Para aqueles que estão aqui no rincão, mas também para todos aqueles que nos acompanham. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra os nossos ouvidos pela força do Teu Santo Espírito. Assim como essa banda que está tocando. Que seja o Espírito Santo a libertar os nossos ouvidos de toda surdez espiritual. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Assim como aquele homem que ouviu a Sua voz e tantos, Senhor, que já ouviram a Sua voz e foram libertos e curados. Nós queremos também ouvir a Sua voz, Senhor. Nós queremos também ouvir a Sua voz. E cante mais uma vez, do início. Eu me abro ao Teu querer. Eu me abro ao Teu querer. Eu me rendo à Tua voz. Quero me submeter. Nós queremos conhecer os Teus planos, Senhor. Quero conhecer Teus planos. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Ergue os seus braços e cante de todo o coração. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Nós queremos confiar, Jesus. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu.